Ô Celinho, Pedro Nascimento tá aí? Ô Pedro, me explica uma coisa que eu já tô incomodado com isso. O povo já não sabe mais. Essa história da IOF, vai cobrar, não vai cobrar? Me disseram que hoje os líderes, né? O Colégio de Líderes se reuniu e decidiu numa pauta de urgência um projeto de decreto legislativo. E o que acontece com isso, meu amigo? Bom, William, vamos lá, vamos tentar explicar essa confusão que está acontecendo, né? Ontem o governo Lula publicou uma medida provisória e também um decreto sustando aquela alta do IOF que foi anunciada já há muito tempo pelo governo, que foi muito criticada pelo Congresso, também teve uma reação muito adversa no mercado. Só que essa suspensão desse aumento do IOF veio com propostas alternativas. Quais propostas alternativas eram essas, né? A taxação em cima, por exemplo, dos rendimentos em cima do LCI, LCA, que é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Também aumento na alíquota de imposto sobre as bets, né? As apostas esportivas. Então o governo, de certa forma, está tentando cobrir esse aumento de imposto que foi vetado, foi muito criticado, com outras medidas também para aumentar a arrecadação. Só que, assim, não tem um acordo muito claro com o Congresso com relação a essa demanda. E aí, hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele fez um tweet após essa reunião de líderes que aconteceu pela manhã e disse que os deputados aprovaram, né, a colocar em votação no plenário na próxima segunda-feira um requerimento de urgência para um projeto, um PDL, um projeto de decreto legislativo que susta o decreto do governo sobre isso que eu acabei de dizer, né, sobre essas medidas alternativas. Segundo o Mota, essa decisão foi tomada após a reunião dos líderes, né? E o recado é claro, né? Que o clima na Câmara não é favorável ao aumento de impostos para fins arrecadatórios. Só que aí, William, a história toda já é um pouco confusa, né? Mas agora eu vou te explicar a confusão que aconteceu depois desse anúncio. Porque quando o governo fez essa medida provisória e fez também essa outra publicação no Diário Oficial da União ontem, ao mesmo tempo em que sugeriu essas alternativas, também suspendeu o aumento do IOF. Então, se esse decreto for suspenso, o IOF volta a aumentar. Ou seja, tem que suspender pelo menos uns 2 decretos aí para que o IOF volte ao que era antes e o governo, então, procure outras medidas alternativas. Tá uma confusão, né? Hoje o ministro Haddad mais cedo falou sobre isso, defendeu essas medidas, né? Apesar do que o Congresso está falando a respeito desse aumento de impostos, diz que essa é a única opção e que está preparado para o debate, mesmo que esse debate seja acalorado, como teve ontem na Câmara dos Deputados. A gente acompanhou a confusão do Haddad com o Nicolas Ferreira e também o Carlos Jordi. Enfim, a confusão é essa. Hoje o Ministério da Fazenda até fez um briefing ali com jornalistas para poder explicar quais são essas mudanças, mas fato é que segunda-feira a gente já pode ter novidade que a gente custou entender essa semana que vem pode ser que já mude tudo, viu, William? Ô Pedro, eu vou te falar, não deve ser fácil trabalhar em Brasília, né, amigo? Toda vez que eu vejo essa loucura, essa ontem foi aquela briga, rapaz, no meio da Comissão de Finanças. Hoje tem essa mudança na IOF, é aquela história, eu lembro, você é mais novo do que eu, mas a gente ficava esperando ali no fim de domingo, né, no fim da tarde de domingo, os Trapalhões, aí entrava aquela trilha sonora dos Trapalhões, sabe assim, tipo... Brasília apresenta a turma do Lula. Os deputados, senadores, todo mundo na maior confusão, meu amigo. E o povo? Que se saco. O povo tem que se sacudir, né, Pedrão? Mas vamos lá. A gente vai atualizando. Um abraço, meu amigo. Obrigado aí. Valeu, boa tarde. Valeu. Eu vou te falar, é difícil, amigo. Você tá pensando que é fácil? Ai. E o salário, ó. Não é isso que eu... É igual a escolinha do professor Raimundo, amigo. Tudo quinta série. Vamos